Bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Estamos de regresso mais uma semana com mais um grande convidado. Este convidado que trago hoje tem por nome Fernando Irra. Foi um dos grandes nomes da Rádio Clube de Caldas a nível comercial, mas não só. São muitas histórias que ele tem para nos contar. Fernando Irra, bem-vindo aos Meus Amigos da Rádio. Olá Pedro, boa noite. Muito obrigado desde já pelo convite. E de facto a minha vida na rádio foi uma vida, digamos assim, onde eu fiz quase de tudo. Quase tudo. Fernando, vamos já conversar a seguir. Vamos neste episódio dos Meus Amigos da Rádio, em que vamos recordar aqui muitas histórias. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos. Os Meus Amigos na Rádio hoje com o Fernando Irra. Ele está aqui connosco nesta emissão de hoje, neste podcast, onde, como tem sido hábito, semanalmente vamos conhecendo muitas das pessoas que trabalharam comigo ao longo dos anos. O Fernando Irra foi, sem dúvida, uma dessas pessoas, grande parte das vezes sempre no departamento comercial, a fazer reportagens e muitas coisas. Aliás, como tu pouco estavas a dizer, chegaste a fazer praticamente de tudo. Fernando Irra, bem-vindo aos Meus Amigos da Rádio. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. De facto, tudo começou numa brincadeira que depois se tornou num assunto bem sério. Se queres que eu te conte como é que as coisas começaram, Claro que sim, é isso mesmo que eu quero que tu contes. Rádio Clube de Caldas, tu começaste na Rádio Clube de Caldas, ainda ela pirata, não é? Sim, ainda pirata e durante bastante tempo. Tinha mudado há pouco tempo lá para cima para o Alto Imagino, Casal de Alvero, sim. Portanto, para aquela casinha simbólica. E como tu sabes, na altura a Rádio Clube de Caldas era uma cooperativa onde o presidente era o Sr. Luís Gomes, um homem que eu admiro muito, um homem de trato fino, uma excelente pessoa e que me ajudou bastante. Mas as coisas começaram de uma forma simples. Eu fui beber um café, imagina, a um cafezinho que o António Louro tinha nas lojas do parque. Não sei se tu te lembras disso. Eu lembro-me, chamava-se o Fintas, não era? Era o Fintas. Exatamente. E acontece que o Louro estava a fazer umas intervenções, se não estou em erro, às terças e quintas-feiras, que se chamavam os flashes desportivos. Ou seja, eram programas de 15 minutos, onde ele explanava resultados e falava do que tinha acontecido no passado fim de semana em relação ao desporto, tanto regional como nacional como internacional. O António estava-se a preparar para ir para a rádio fazer esse programa e convidou-me para ir com ele. Eu fui, sentei-me lá no estúdio. Eu, se não estou em erro, quem estava a fazer a técnica era o João Manta, na altura. Sim. E sentei-me lá no estúdio e o António Louro pregou uma partida que mandou-me dar os resultados do fim de semana do futebol internacional. Bom, eu não sei se tu estás a ver. Foi um fiasco total, porque o meu inglês na altura era igual ao 2 ou bem pior. Exato. E então eu lá consegui dar os resultados com algumas gafes à mistura, mas o que acontece é que marcou-me, e isto foi uma terça-feira. Eu depois, na quinta-feira seguinte, voltei a ir com ele
e já ia mais ou menos preparado já para isso. Para isso. Na altura, o António Louro fazia também o departamento comercial e era o único. Era o único vendedor, diretor comercial, faturador, recebia e pronto, era o único que fazia tudo no departamento comercial. E então meteu-me na ideia eu ir fazer uns contratos publicitários. Acontece que eu estava desempregado e pensei, será uma forma de eu ganhar alguns tostões, alguns escudos. E fui. Fernando Irra, tu se bem me lembro, tu na altura foste também comercial daquela empresa Unical, onde também trabalhaste com o meu pai, não foi? Sim, quando saí da Marinha Portuguesa, quando saí da tropa, foi o meu primeiro emprego nas Caldas da Rainha. Andava a conduzir uma Toyota, uma Toyota de caixa aberta, com tudo o que era de bebidas, desde a Coca-Cola, ao Smol, às águas, aquilo tudo. Era tudo. E depois a minha vida era andar de praia em praia e não só, a fazer a substituição de grades vazias por grades cheias. Portanto, exato. Fazia Foz do Orelho, fazia São Martinho do Porto, fazia Salir, e creio que fazia também Peniche, se não estou em erro. Isso era muitos quilómetros. Então, Pedro, estamos a falar de 1972, não é? Já lá. 72 foi o ano em que eu nasci, Fernando. Então imaginas, não é? Imaginas. Mas nessa altura ainda não havia a Rádio Clube de Caldas. Não, nessa altura ainda não havia, claro. Então estavas desempregado e, entretanto, o António Louro desafia-te então para isso mesmo. Para ir para o departamento comercial. Acontece que na altura aquilo era um espetáculo, porque tu compravas cassetes de 60 minutos para fazer, e compravas as caixas e depois cortavas a fita à medida, porque aquilo era tudo ao tostão, compravas a fita e cortavas a fita para entrar o spot certinho. Aquilo eram spots no máximo de 30 segundos e tu já tinhas mais ou menos, já sabias quantas voltas tinhas que tirar à fita de 60 minutos para depois gravar o spot. Tudo muito rudimentar, enrolava-se com uma caneta ou com um lápis. Bons tempos esses, enfim. Fernando, sabes que aqui há uns tempos vi uma imagem no Facebook. Exatamente de uma cassete e de uma caneta da Bic lá colocada dentro e o comentário dizia: só os mais velhos é que vão perceber isto. Exatamente, porque aquilo era, como digo, aquilo era tudo feito em cima do joelho. As vozes, tínhamos que andar de volta dos locutores para gravarem os spots, muitos não queriam, e pronto, e aí começou a minha atividade comercial na Rádio Clube de Caldas. Entretanto, as coisas foram aparecendo, comecei a fazer o desporto, comentários na Mata, e não só. Entretanto, foi-se criando uma grande equipa desportiva, chefiada pelo Jorge Galeão. Eu não me lembro, era o Barbosa Pereira que estava com ele na altura. Não sei se tu te lembras. Sim, lembro perfeitamente. Era o Barbosa Pereira que estava com ele. O Barbosa de vez em quando não podia ir, e lá ia ao Fernando Irra fazer os comentários dos jogos do Caldas. E quando era necessário, quando era assim um jogo mais importante, ia fazer repórter de pista, falar com os misters ao intervalo, falar com os jogadores, enfim,
Foi a minha atividade também a nível desportivo durante algum tempo, foi essa. Depois acabou-se por ter uma equipa enorme, desportiva, que fazia, o Ceira, se não estou em erro, estava na 2ª Divisão, o Concha Azul em São Martinho do Porto, o Gueirense também, e acabámos por ter uma equipa que fazia 4 jogos durante a tarde desportiva. 2 iam para ali, 2 para lá, 2 para ali, e de facto foi também uma atividade que eu gostei de fazer. Entretanto, comecei a fazer um programa de música calma à noite, que era patrocinado na altura pela Dica Peles, hoje a Casa das Peles, e então fiz umas coisas engraçadas. Em relação ao comercial, marcou bastante o departamento comercial alguns spots que se fizeram na altura, e eu estou-me a lembrar do spot do Chaneca. esse é muito falado, não é? Esse é muito falado. Aliás, esse spot, o Sérgio Pinheiro tem uma gravação desse spot. E há dias até me mostrou. Fantástico. Olha, repara que os miúdos na escola já falavam uns com os outros: ó Vasco, hoje para o almoço quero frango no churrasco. Aquilo atingiu uma dimensão tal, esse spot foi de facto extraordinário. A Dona Isabela ainda hoje se lembra dele. Outro que foi também fantástico foi as banheiras da hidromassagem do Reis e Sousa. Do Reis e Sousa, sim. Que também atingiram um patamar enorme a nível da qualidade de spots da Rádio Caldas, e tudo isso contribuiu depois um pouquinho, umas décimas, para a grandiosidade que a Rádio Caldas atingiu. Não tenho dúvida nenhuma que o departamento comercial foi extremamente importante. Olha, Pedro, tão importante que isto já foi, se não estou em erro, cá embaixo na rua Cardeal Alpedrinha, para onde nós fomos depois. Sim. Que o Jaime Costa assumiu as funções de diretor comercial, e faziam-se com regularidade contratos de um ano. Portanto, as empresas apostavam durante um ano em fazer publicidade na Rádio Clube de Caldas. Isto para termos uma ideia do que de facto era aquela rádio e aquele departamento a trabalhar. Olha, eu ainda me lembro, ainda antes da Rua Cardeal Alpedrinha, eu lembro-me de chegar a ir gravar a um mini estúdio, não sei, ali em frente ao Marinto. Havia ali um prédio em frente ao Marinto, e aquelas bombas, que eram as bombas da BP, que era um escritório da Rádio Clube de Caldas, um escritório comercial que tinha um mini estúdio. Ainda temos disso. Eu lembro perfeitamente, era aí que se faziam as gravações no início. Portanto, só depois, quando realmente se criaram condições, é que esse escritório desapareceu, porque no princípio, de facto, era ali que se fazia-se tudo. O António Louro tinha arranjado aquele espaço, e era ali que se faziam as gravações. Olha, eu já não me lembrava disso, Pedro. É verdade, eu lembro-me, cheguei a ir lá algumas vezes, inclusive dar também, salvo erro, acho que também dei a voz a uma publicidade ou outra. Gravava-se tudo em cassete, e depois a partir daí ia lá para cima para o Casal Belver. Mas depois o departamento comercial, como tu estavas a dizer, e muito bem, foi um departamento comercial que trabalhou sempre muito bem, que possibilitou também que a Rádio Clube de Caldas, que sempre teve dos melhores equipamentos para trabalhar, toda a gente trabalhava com os melhores equipamentos. Eram tempos diferentes, Fernando Vieira. As pessoas apostavam na publicidade da rádio.
apostavam na publicidade, rádios sim. Para tu teres uma ideia, eu há bocado falei tem contratos de 1 ano. Sim. Portanto, eu fiz alguns de 2 anos, o que era Fantástico. o que era estapafúrdio, porque nós nem sequer sabíamos se depois as rádios passariam à legalização. Pois, ainda havia essa, não é? Mas houve alguns tempos conturbados, porque depois o António Louro saiu, eu fiquei sozinho, e aquilo não era fácil, porque tinham que se fazer as grelhas da publicidade, que iam depois para o técnico que as colocava no ar, e então eu tinha muitos dias, mas quase todos, em que era depois da rádio fechar que eu ia fazer essas grelhas para dar início no dia seguinte. Era retirar a publicidade que saía no dia e colocar a publicidade que entrava no dia seguinte. Depois o Sr. Luís Gomes arranjou-me um computador, um Apple, a cores castanho e branco, que eram as cores que existiam na altura, não havia computadores a cores ainda. Arranjou-me aquele o ecrã verde, tinha um ecrã verde. Eu lembro-me de ver esse computador. Foi um dos primeiros mesmo que via da Apple. Sim. Foi dos primeiros, sim. E, entretanto, fez um programazinho para a publicidade, para ser mais fácil, porque, de facto, era muito trabalhoso. A publicidade era muita. E então, para ser mais fácil para mim, eu na altura até arranjei uma secretária particular, imagina, verdade que me ajudava, era uma moça que andava a estudar, gostava muito da rádio, aparecia ali muita vez, e eu desafiei e ela, sim senhora, disse que ia, e ela ajudava-me a fazer aquele trabalho que não era fácil. Era um trabalho complicado, demorado, para que tudo corresse, enfim, como deve ser, para que tudo corresse sobre rodas, como se costuma dizer. Olha, Fernando, eu acho que tenho aqui uma surpresa, não sei se consegues ouvir, se não, mas eu vou colocar aqui uma surpresa também para vou colocar aqui uma surpresa para ti. Imagino. Identificados, Cooper Caldas, bem perto de si. Vem aí um novo automóvel, Yugo, mecânica Fiat e tratamento anticorrosivo. É o carro jovem para este verão. Modelos 45A, 55A, 65A, Flórida e Cabriolet. Assistência e peças garantidas pela Francal, em Caldas da Rainha e no Bom Barral. Francal, lembras-te disto? Da Francal, eu não lembro, sim. Um dos clientes também que apostava muito também em publicidade, lembro-me destes, eram fantásticos. Nestes tempos todos, a parte comercial, como sempre disseste, teve sempre ali um fator preponderante, não é? Porque na altura as pessoas estavam muito com a rádio e as empresas apostavam muito na publicidade de rádio. Hoje em dia as coisas já não são bem assim. Como é que tu tens visto esta evolução da parte comercial? Eu acho, não sei se pelos preços, se pelo custo da publicidade, se a rádio também, enfim, atingiu um patamar que eu acho que houve algum descrédito em relação às rádios locais, à exceção de uma ou duas que continuam a trabalhar excelentemente, mas e depois houve aquelas crises da economia portuguesa que tiveram muita influência na quebra da publicidade e ainda hoje isso se faz sentir. Isto é a minha ideia. No entanto, a nível de qualidade, depois eu penso que há muito mais qualidade com
com as técnicas que hoje se tem através dos computadores, através da informática, e se fazem coisas engraçadas. Na altura era também novidade, Pedro, porque tu sabes que era quase isto: se o meu vizinho está a fazer publicidade, eu também quero fazer. Sim. Entende? E era assim que as coisas funcionavam. Mas deixamos o departamento comercial, podemos lá voltar daqui a pouco, mas para te dizer que eu fui jornalista, porque passei isto já no tempo do Hernani Santos. Não sei se tu te lembras do Hernani. Lembro, sim senhor, lembro. O Hernani apostou que eu tinha que ser pivô das notícias. Até o dia em que eu meti uma gafe enorme, e ele disse que não, que eu podia dar uma volta, que não. Mas deixe de fazer a limpeza, despejar os caixotes do lixo, limpar as casas de banho, sei lá. Houve uma altura em que fizemos um espetáculo na Expo Oeste e andei eu, João Carlos Costa e outro, até às 6 ou 7 da manhã a varrer o pavilhão da Expo Oeste, porque no outro dia de manhã tinha que se montar lá uma feira. Portanto, também fui varredor da Expo Oeste. Fiz os discos pedidos, que era engraçado na altura, porque os discos pedidos, tu recebias a gravação dos discos e depois tinhas que ir a correr enquanto o outro estava a tocar, tinhas que ir a correr à sala que era ao lado, à procura do disco que iria passar Isto no Casal Belvedere. No Casal Belvedere. Sim, na Cardeal Alpedrinha já tinhas que dar uma volta maior para chegares à sala dos discos. Pois, sim, era aquele corredor todo, não é? E depois coisas engraçadas que aconteceram. Eu lembro que havia uma Paula. A Paula chegava sempre atrasada, chegava sempre a correr para fazer o programa. E então entrava a correr pelaquela porta adentro para ir direto ao estúdio para fazer o programa. Um dia tropeçou à entrada da porta, só parou em cima da secretária do Departamento de Informação, onde estava outra Paula, que era a Paula Costa, a filha do Jaime Costa. Sim, exatamente. Coisas muito engraçadas. Uma vez o Carlos José, tu lembras-te do Carlos José? Carlos José, não estou a ver. Eu não te sei explicar. Ele tinha um tique, que encolhia a perna. Não estás recordado disso? Não, infelizmente não. Olha que eu era bem miúdo, porque na altura, quando comecei na Rádio Clube de Caldas, no Casal Belvedere, eu devia ter para aí uns 17. Mas provavelmente eras muito novo. 16, 17 anos. Não tinha muito mais do que isso. Não tinha muito mais que isso, que eu tinha acabado de chegar da Rádio Margem, ainda era visto assim um pouquinho de lado. Apresentei uma vez uma proposta de programas ao Luís Romão na loja, deixei lá na loja dos discos, no centro comercial, e uma vez ele telefonou-me para ir lá e fui lá fazer um programa. E curiosamente foi um programa que fiz com um amigo meu, que era à meia-noite, ao sábado. Foi assim uma coisa por demais. O primeiro programa correu tão mal, que o Luís Romão telefonou-me para ir lá na semana a seguir para me despedir. E para me mandar embora. E sabes a quem eu tenho que agradecer o facto de ainda hoje estar ligado à rádio? É o Francisco Felizardo, porque o Francisco Felizardo disse para o Luís Romão assim, desta forma, mais ou menos, mais coisa menos coisa:
Oh Luís, pá, deixa lá os rapazes, pá, os rapazes são novos, têm muito que aprender. Oh, vamos-lhes dar uma oportunidade, pá. Eles aprendem, eles agora vão fazer bem. E o Luís Romão... Achei que era assim. E o Luís Romão disse assim, está bem, então vá, tem esta oportunidade, não tem mais nenhuma. E a partir daí nunca mais, pronto, fizemos as coisas todas bem feitas. Já o Luís na altura era o presidente, era? O Luís Romão era o diretor de programas. O Luís Gomes era o presidente da cooperativa. O Luís Romão era o diretor de programas. Estranho que ele raramente lá aparecia, mas enfim. Sim, mas estas coisas aconteciam. Foi uma reunião, salvo erro. Portanto, nós entrávamos no Casal Belo Verde, tínhamos a entrada, do lado direito tínhamos o departamento comercial, não é? Depois seguíamos em frente, tínhamos a sala dos discos e a informação. Exato. Era isso. À esquerda era a técnica. À esquerda era a casa de banho. Logo à esquerda, sim. Logo à esquerda a entrada e depois tinha uma porta que dava, entrava-se na técnica, em frente. Exatamente, e tinha outro estúdio pequenito também para fazer umas coisas. E à esquerda tinha o estúdio principal. Ora... eu há bocado estava-te a falar do Carlos e do Carlos Zé. Sim. Porque ele tinha aquele tique. É claro que nós éramos uma equipa espetacular, divertíamos-nos bastante. E o Carlos fazia parte da equipa desportiva. Um dia tinha, portanto, do lado de lá estava o Jorge Galeão, do lado. E naquela mesinha em frente, virada para o Jorge Galeão, era uma secretária onde o Carlos tinha os papéis todos. Deu-lhe aquele tique, ele dobrou o joelho, a mesa foi pelo ar, aquilo era uma mesa fraquinha, os papéis todos a voarem. Todos podes imaginar, não é? A hilariedade da cena. E pronto, e foi assim que eu comecei a fazer o programa Adega do Fado. Olha, era isso mesmo que eu te ia perguntar, porque a tua vida radiofónica está também muito neste programa que tu fizeste durante muitos e muitos anos, que também chegou a ser reeditado agora na nova versão online da Rádio Clube de Caldas. Inclusive, este programa deu origem à gravação de um CD que se chama mesmo Adega do Fado. Exato. Tenho aqui, olha, não sei se dá para ver. Será que dá? Não está a mostrar por causa do teu fundo. Não se consegue ver. É uma pena. É uma pena. Ok. A Adega do Fado foi de facto culminar de uma aventura que enfim, teve a colaboração de muita gente. Veio a seguir ao Prata da Casa, se tu te lembras do Prata da Casa. Sim. Com artistas da região. E o Adega do Fado era o seguimento da Penso Positivo, já na altura, como editora, e a Rádio Clube de Caldas como produtora. Foi uma aventura extraordinária que me marcou muito. Não tenho pejo nenhum em dizê-lo, porque lidei com pessoas fantásticas, com músicos extraordinários, com o Mano já não consigo falar, o Mano Velho, Carlos Velez, porque infelizmente ele já foi, mas de vez em quando ainda falo com o Custódio Castelo, que foi extraordinário, foi excepcional, devo dizer-te, de tal forma que surgiu o Adega do Fado, que eu penso que tem muita qualidade, não fica a dever a qualquer disco, a qualquer CD de fados que
que seja editado ainda hoje, e tudo isto para divulgar nomes de fadistas da região, Caldas da Rainha e Óbidos, que no fundo tiveram ali uma porta, tiveram ali uma bengala para voos mais altos. O Marcelino Ribeiro, o João Plácido, o Ramiro Santos e outros. Este era um dos temas que... Esse era o tema da abertura, que era o Fado das Caldas, sim, que era cantado por todos. Quem é que são os intérpretes que estão aqui, Fernando? Olha, eram todos, portanto, eram todos. Eu vou-te dizer Sim. Vou-te dizer todos. Portanto, era a Maria de Lourdes, o Gonçalves de Sousa, o Jorge Duarte, o Ramiro Santos, a Irene Oliveira, que tinha uma loja que era Artilãs, não sei se tu te lembras. Sim. O João Plácido e o Marcelino Ribeiro. Portanto, eram 7 a cantar o Fado das Caldas. Tu neste e foram à televisão, foram à Praça da Alegria. Na altura era o Goxa que apresentava a Praça da Alegria. Fomos aqui todos para o Porto para cantar o Fado das Caldas, no fim de contas. Mas foi uma aventura espetacular. Eu devo dizer-te que cheguei a dormir em cima de papelões, em cima de cartão, no estúdio da Benedita, no estúdio do Tony, para começar cedinho a fazer montagens e não sei quanto. Eu e o Custódio Castelo. É verdade, chegámos a dormir lá numa salinha ao lado do estúdio, em cima de cartões, ainda bem que era verão, não? Exatamente para fazer as misturas e tudo isso. Foi um trabalho que me deu muito gozo fazer, no final de contas. Este trabalho está fantástico. Eu tenho alguns também um CD aí, não sei aonde, mas sei que tenho um destes CDs. Isto, ao fim e ao cabo, foi aproveitar a imagem que o programa tinha, não é? Porque tu passavas todo o tipo de fado e começaste também por estar e a ir a espetáculos de fado, e daí também surgiu a ideia de fazer este trabalho com os fadistas das Caldas. A qualidade do fado que se faz nas Caldas da Rainha, no Oeste, é superior ou é igual ao que se faz em Lisboa? Olha, é assim, em termos vocais, em termos de vozes, há grandes vozes, as grandes vozes acabam por chegar a Lisboa, não é? E acabam por ficar por lá. De todo o país. Aqui na zona das Caldas, são as vozes que temos, e temos aí grandes fadistas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que... porque o fado é um estado de alma. Não é preciso ter grande voz, Pedro. É preciso saber os compassos. É preciso dividir, saber fazer a divisão do poema, e é preciso cantar com a alma, cantar com o coração, porque o fado são histórias de vida. É assim, o poeta, quando escreve aquele poema, está a contar uma história de vida vivida ou inventada,
mas para a qual muitos de nós nos identificamos. Portanto, o fado tem essa nuance, tem essa particularidade. Não é preciso ter grande voz, é preciso saber transmitir a história que se está a contar. É preciso transmitir às pessoas que escutam aquilo que está a sair da alma, que está a sair do coração, e que as pessoas se identificam com ela. Daí a razão do fado ter também tido também aquele boom e hoje até se pode dizer que está na moda o fado, não é? E aparecem de facto novas vozes, novos fadistas a dar continuidade, portanto, a esse boom que o fado teve. Fernando, tu tiveste o programa Adega do Fado, foram quantos anos? Quantos anos é que tu fizeste o programa? Foram muitos, Pedro, foram 13 anos e 13 anos e tal que eu fiz o Adega do Fado. Pode-se dizer que é meia vida quase a fazer um programa. Acho que não há muitos programas com essa longevidade. Especialmente um programa dedicado ao fado, não é? Exato. Foram muitos anos. Lançaste muitos artistas? Lancei alguns e eles podem falar sobre isso. Fiz o máximo que pude através da Dona Fernanda Teles, uma grande amiga minha e amiga da rádio e da tauromaquia e do fado. Estava-me a esquecer, eu também fiz um programa de tauromaquia, estava-me a esquecer desse pormenor. Mas bom. Pois fizeste. Portanto, graças a ela, todas as semanas havia fados com prejuízo para ela, porque as pessoas, aquilo eram fados para as pessoas irem jantar e depois ouvirem fado. E pelas mais variadas razões, porque era o Caldas International Hotel, era feito lá na adega, os fados eram feitos na adega e as pessoas, em termos público, não aderiam muito. Mas também já apresentei várias noites de fado no Caldas International Hotel, lá no sítio da tenda, onde hoje se fazem aqueles self-service, não é? Sim, exatamente. Completamente esgotada, a não caber mais ninguém, só com fadistas aqui da região. E devo dizer-te que é assustador ver uma sala daquela cheia e tu ires para cima do palco mandar meia dúzia de charadas, enfim, como apresentador. É assustador, tanto público e tu ali sozinho a enfrentar aquele público. Mas fez-se, foi giro. Foi mais uma etapa, porque eu passei e foi engraçado, pronto. Mas eram fadistas sempre da região que eu levava a esses espetáculos, à exceção de uma vez que o Luís Romão como é que eu tenho de explicar? Quase que me obrigou a organizar noites de fados no Ferro Velho. Lembras-te? E o Ferro Velho? Lembro-te ou não lembro? Pois. Então, o Luís Romão, tens que fazer aqui umas noites de fados, não sei o quê. Mas para fazer aqui fados tem que ser com qualidade, não sei o quê. Não tem problema nenhum, já sabes como é que era o Luís. E eu trouxe cá o Carlos Zelo para uma noite de fados que
foi um sucesso extraordinário. O Carlos Zela era um fadista de primeira, de primeira qualidade, sem dúvida nenhuma, com uma forma de interpretar diferente de tudo o que se ouvia na altura, mas que encheu aquele ferro velho pelas costuras. Já não se podia deixar entrar mais ninguém, e a primeira parte fui eu que fui cantar, porque os fadistas aqui da zona que lá estavam não quiseram cantar, e então tive eu que fazer a primeira parte, o que foi degradante. Fernando, mas eu não sabia que tu também cantavas um bocadinho, sinceramente, não sabia. Pensava que eras mesmo. Tu apresentaste, centenas de noites de fados, não é? Sim, centenas, eu penso que sim, centenas. Cantava, Pedro, eu quando vim para as Caldas, que saí da Marinha, fiz parte do elenco de uma casa de fados que abriu aqui nas Caldas da Rainha, e que se chamava A Cascata, que era ali em frente à Goia, e que era do saudoso Dr. Caldas Lopes. Portanto, o Caldas Lopes era o proprietário. E um dia recebo um telefonema a perguntar se eu queria fazer parte da equipa que cantava lá que iria cantar. Na altura ainda não. Portanto, depois andámos a fazer montes de ensaios com um grande guitarrista que havia aí nas Caldas, que era o Sr. Meanas, que à hora que uns dias antes da abertura da Cascata desistiu do projeto. Ele e a mulher também cantava. E entretanto, quem é que foi tocar a guitarra? O João Roja, professor João Roja. Sim, sim. E na viola de fado era o Barbeiro, não me lembro o nome dele agora, um barbeiro que havia ali no Bar da Ponte. Ele que me desculpe, já cá não está. não me recordo o nome dele agora de momento. Mas era o Bento. O Bento era o viola, muito rudimentares, de tal maneira o João Roja tocava com palheta. Imagina tocar a guitarra portuguesa com palheta. Pois. Não havia nenhum guitarrista que o fizesse. Um guitarrista de fado só toca com 2 dedos, é o polegar e o indicador. O João era com palheta, mas lá, e o que é facto é que eu cantava, e recordo que tinha assistência. Eu tinha lá umas velhinhas que lá iam todas as semanas. E gostavam de te ouvir? Gostavam-me de ouvir, choravam de me ouvir cantar. Se calhar era para eu cantar tão mal, não é? Depois foi também uma fase engraçada, mas isto foi logo no início de eu vir viver nas Caldas. Olha, mas isso já te deu uma estaleca para depois mais facilmente falares ao microfone da rádio, não é? De certa forma, sim, me deu algum à vontade, porque na altura eu tremia que nem varas verdes cada vez que eu tinha que ir cantar. Aquilo era um nervoso. Mas penso que isso acontece com a maioria dos artistas. Depois de estar a cantar, tudo bem, passava, mas na altura era aquele nervoso miudinho era o sentido da responsabilidade, afinal de contas, para que tudo saísse da melhor maneira, não é? Para que tudo saísse bem. E depois cantei em muitos lados, cheguei a ganhar dinheiro a cantar, em Alcobaça, na Nazaré, que ganhei amizade com, para mim, um dos grandes fadistas esquecido, que era o Alfredo Monterrey, que era sem dúvida um grande fadista. Cheguei a cantar à casa dele. Ele teve 3 casas de fado, 2 na Nazaré
e uma no Valado, e eu sempre lá fui cantar, ganhei uma grande amizade com ele, tanto que ele depois emigrou para os Estados Unidos, e quando cá vinha, tinha que me visitar e vinha-me trazer sempre o CD do seu último trabalho, um trabalho que inclusivamente eu perdi com muita pena minha. Mas o Alfredo era para já um amigo extraordinário e depois um grande fadista e, como eu disse, infelizmente esquecido. Mas acontece, não é? Mas olha, eu aqui há uns tempos atrás vi qualquer coisa do Alfredo na internet, acho que, creio eu, um grupo qualquer da Nazaré que estava a prestar-lhe homenagem ou estava a tentar reavivar a memória dele e houve inclusive alguém que falou que tinha inclusive discos dele. Isto já foi há alguns tempos, já não posso precisar se foi há um ano ou se calhar até foi há mais, mas o que é certo é que realmente esse assunto atravessou-se à minha frente. Eu tinha um LP, penso que foi o primeiro LP que ele gravou, e depois tinha 2 CDs, um deles gravado cá em Portugal e outro já gravado nos Estados Unidos, que aliás foi o último que ele gravou antes de partir. E que ele fez questão de me vir trazer aqui à Foz do Orelho, na altura em que eu estava lá na Foz do Orelho. E pronto, o fado faz parte de mim, é uma paixão, é uma das minhas paixões. A rádio é outra, claro, o bichinho da rádio, como tu sabes, não morre. Pode ficar na Madorna a adormecer e tal, mas de vez em quando acorda e está cá. Tanto que eu já tentei reativar outra vez a adega do fado, não com muito sucesso, diga-se. E fiz a tauromaquia, onde entrevistei grandes nomes da tauromaquia, desde os irmãos Teles, desde até a espanhola, a matadora Cristina Sanches, eu entrevistei, o Pedro Vasques, penso que é esse o nome dele, o Rui Bento, e muitos outros, que o Luís Miguel da Veiga tinha casa ali em São Martinho de Porto, passava aí muito tempo, onde criei grandes amigos, onde tive a colaboração preciosa de alguns forcados das Caldas. Estou-me a lembrar do Paulo Pessoa de Carvalho, que me ajudou muito, porque eu não era e penso que ainda não sou aficionado da Festa Brava, mas pronto, fui puxado para aquela vertente da tauromaquia, e às praças de touros fazer reportagens das corridas que se faziam aqui nas Caldas e não só. Cheguei a fazer o som da Praça de Touros das Caldas da Rainha, mas estava-te a dizer o Paulo Pessoa de Carvalho, o João Vicente, o Pedro Batista, todos eles passaram pela tauromaquia. Dona Fernanda Teles, que na altura era madrinha, não sei se ainda era madrinha do grupo de forcados amadores de Cruz, também a entrevistei algumas vezes, porque quando o grupo ia pegar, e era ela que estava ali mais à mão, não é? Para não ter que ir a Cruz falar com eles, era com ela que falava.
e pronto, e foi também uma fase. O fado, ao fim e ao cabo, o fado e a tauromaquia andam praticamente de mãos dadas também, não é? Há um género de fado que é aquilo que chama o fado Marialva, e que é cantado ali pela zona de Santarém Almeirim, portanto que é o fado que fala de touros e cavaleiros e não sei quantos, e que é muito cantado na altura da feira, da Feira da Agricultura. Há várias. E agora também, nesta altura que estamos a gravar, está a decorrer a Feira da Golgã, que é um dos sítios também onde se junta também muita gente dedicada ao cavalo. Sim, também. Aliás, eu cheguei a ir à Feira da Golgã para ver os cavalos e ir ouvir fados, no fim de contas. Pedro, a minha vida tem sido fado, com alguns intervalos, que entretanto eu parei um bocado porque meti-me noutros negócios que nunca devia ter metido, pronto, é assim. Mas faz parte da vida, são ensinamentos. São aprendizagens. São ensinamentos, são aprendizagens, é isso. Mas o fado sempre fez parte da minha vida, porque eu, a primeira vez, porque é assim, eu até aos 18 anos o fado para mim era piroso, era um género musical que eu nada me dizia, mas absolutamente nada. Até ao dia em que fui com um amigo, um colega da Marinha, um marinheiro, e que ele me levou, ele cantava lá numa casa de fados e me convidou para ir com ele, e eu fui. E devo dizer-te que nessa noite, com aquele ambiente que se vivia nas casas de fado, a proprietária era uma senhora de idade, muito rigorosa. Quem fizesse barulho quando se estava a cantar, a melhor hipótese que ela tinha era sair, porque ela não admitia. Era silêncio absoluto, era a luz das velas, era o chorar das guitarras, era a voz dos fadistas, e foi uma paixão instantânea. Aquilo foi, portanto, a primeira noite que eu assisti fado ao vivo, porque eu ouvia fado em disco, não é? Ouvia a Dona Amália, o Fernando Farinha, não sei o quê, mas a primeira vez que eu fui assistir ao vivo, numa casa de fados ao fado, eu fiquei completamente, mas de tal maneira apaixonado que ainda hoje estou pelo fado. Mas ainda tive outras atividades que tu não passaste apenas só pela Rádio Clube de Caldas, foi talvez da rádio onde estiveste mais tempo, não é? Mas também estiveste ligado a outros projetos. Sim, estive. Nomeadamente o lançamento da 102 FM Rádio. Em Peniche. Sim. Fui desafiado pelo João Carlos e pelo Luís Parreira para ir com eles para a Rádio de Peniche, que na altura era a Rádio Litoral, e que depois rapidamente mudou de nome. Estive na passagem de testemunho para eles, e depois estive lá no departamento comercial, e onde fazia também o programa Adega do Fado, é claro. Pois claro. Aliás, o Adega do Fado acompanha-te sempre, onde tu estiveres.
está relacionado contigo. Acaba por ser também uma extensão de ti, não é, Fernando? Eu penso que sim, eu penso que sim. O nome, digo-te, não fui eu que o escolhi. Andávamos à procura, na altura, de um nome para o programa e, entretanto, alguém sugeriu que a Adega do Fado que era giro e ficou a Adega do Fado, aceitei a proposta. Uma das cenas que muito, mas mesmo muito, me marcou, e isto, eu comovo-me sempre que falo nisto, foi uma entrevista que fiz com a Dona Amália no Clube do Empresário em Lisboa, a convite do na altura era o Relações Públicas da Praça de Torres do Campo Pequeno, e fui entrevistar a Dona Amália e fiz-lhe uma entrevista onde ela foi extremamente simpática. Eu tremia que nem varas verdes. É verdade, Pedro. Eu senti muito o peso da responsabilidade naquela entrevista. Só que a Dona Amália era uma conversadora nata e apercebeu-se. Eu era novo na altura, era novito, tinha 20 e poucos anos. Ela apercebeu-se do meu pouco à vontade e falou, e no fim estas palavras ficaram gravadas na minha mente, eu nunca mais as vou esquecer. Infelizmente perdi. Ficou lá para os arquivos da Rádio Clube das Caldas, que ela diz: está aqui um rapaz comigo que se chama Fernando e que me entrevistou e agora está-me a pedir que eu diga aqui umas palavras para a Adega do Fado. Olha, a Adega do Fado, bebam muito, mas fado. Muito bem. Como é que tu a descrevias, ou como é que tu a descreves quando a entrevistaste? Já disseste, ela é uma pessoa muito conversadora e que realmente acabou por te deixar à vontade. Isso é digno de uma grande senhora. Olha, ela já tinha alguma idade na altura, não é? Já era uma grande senhora, isso ela era. Como é que eu a descrevo? Ela disse-me várias vezes que era uma mulher triste. Sou triste, pronto. Sou assim, não tenho culpa, sou triste. Mas via-se alguma tristeza nos olhos dela, mas ela ao mesmo tempo tinha um sentido de humor muito apurado, entendes, Pedro? Ela dizia coisas que nos faziam sorrir, porque e algumas até nos faziam gargalhar, porque mas ela afirmava que era uma mulher triste, por natureza, que era uma mulher triste. Foi um dos pontos altos da minha carreira como entrevistador. Olha, fiz o melhor que sabia. Desses pontos altos, e agarrando um pouco nisso que estás a dizer, fala-nos aí alguns momentos, porque tu deves ter tido momentos, com certeza, na rádio hilariantes, tiveste também, com certeza, momentos menos bons, mas fala-me dos bons momentos. O que é que te lembras que tenhas feito, que gostaste mesmo de fazer? A entrevista da Amália, com certeza que foi um desses pontos altos, não é? Sim. Exato, olha, gostei muito de fazer eu não sei se tu estavas envolvido nisso, mas uma grande equipa se deslocou ao Bom Sucesso para um torneio de ajuda-me aí, amigo, não me vem a palavra agora.
No futebol de praia, não? Não, aquela coisa que se joga com aqueles tacos de ferro. Beisebol? Não, é que era um campo com 18 buracos. Ao golfe? Golfe. Não me estava a ver a palavra. O golfe. Momentos hilariantes. Portanto, foi uma grande equipa, onde eu lembro-me que estava o Paulo Romão, estava o Vítor Morgado, estava o João Manta, eram uns 8 ou mais que participaram nessa, com aquela Toyota Ace. Branquinha. A branquinha. Aliás, deve haver fotografias disso. E então, está-se lá no campo com os 18 buracos, e o torneio era homens contra mulheres. Exato. Era um torneio internacional, e na altura que o jogador ia para atacar a bola, tinha que se fazer silêncio absoluto, que era para ele se concentrar e a atacada sair perfeita. Acontece que estávamos todos, ou alguns, no campo, ali perto dos jogadores. Tínhamos feito uma intervenção ou duas, e quando foi um indivíduo, um dos homens que ia para atacar, lembraram-se de ligar para o telemóvel da rádio. Portanto, do estúdio queriam saber notícias, queriam uma intervenção. E então o momento hilariante foi que o homem falhou a atacada, e eu fui expulso do campo, porque estraguei a atacada ao homem. Era engraçado que na altura o Vítor Morgado tinha que, portanto, havia sempre um babaretezinho no fim, um lanchezito, e o Vítor Morgado embrulhava sempre 2 pastéis de bacalhau, que era para levar para a menina dele. Ele se ouvir, sabe que isto é verdade. Eu ralhava muito com ele: Vítor, não faças isso, para olhar as pessoas a verem, não sei o quê, e ele: escala-te. E lá ia levar, buscar os 2 pastéisinhos de bacalhau para a filha dele, no fim de contas. Momentos hilariantes. Olha, tu lembras-te de um programa? Eu lembro-me de um programa porque fiz muita técnica nesse programa, que era um programa que era feito nas praias, em que nós, eu já não me lembro bem o nome dele, mas era um programa que nós fazíamos nas praias. Lembro-me particularmente num muito difícil que foi em Salir do Porto, em que nós tivemos que esticar um cabo e não havia fio que chegasse desde as casas lá de cima até chegarmos à praia. Eu lembro-me que não sei quantas bobinas é que nós gastámos e não havia mais, e tivemos que andar à procura, mas conseguiu-se fazer esse programa. Eu já não me lembro o nome do programa, mas era Tardes de Verão, ou eram as tardes de verão, sim, comigo e com o João Figueiredo. Exatamente, pronto. Onde eu levei alguns banhos forçados, mesmo meio vestido e tudo, porque no fim éramos atirados à água, não é? Pelos participantes, mas aquilo foi muito engraçado. Fizeram-se em várias praias aí da região. Um dos momentos importantes desse foi na Nazaré, que fomos corridos do Areal. Tu vê bem como é que eram as coisas na altura, ó Pedro. Nós tínhamos pedido autorização ao Comando da Defesa Marítima para fazer esse programa no Areal da Praia da Nazaré. E o seu presidente da Câmara, só porque não foi contatado, ninguém lhe pediu nada, mandou lá a polícia correr connosco do Areal. Aliás, isso chegou a vir
eu acho que isso foi notícia na Gazeta e no Jornal da Nazaré, a cena, e via-se, porque nós levávamos todo o equipamento na altura não havia a Toyota Ace, suponho, ia tudo em carros particulares. Olha, eu acho que há uma fotografia disso onde aparece também o carro o Carocha do Manuel Amaral. É capaz, sim, é capaz. Se foi na Nazaré. Já não me recordo, mas é capaz de sim. Nós colávamos umas folhas A4 com a RCC estampada, aquilo era feito na impressora do Sr. Luís Gomes, exatamente para identificar os carros, não é? Eu já não me recordo bem, mas depois acho que acabámos por fazer, porque a polícia foi lá para nos retirar, mas depois nós chamámos o Cabo Mar, chamámos alguns cabos de mar que ali andavam, e eles, não senhor, eles têm autorização para fazer do Comando da Defesa Marítima. E acho que acabou por se fazer, embora em formato reduzido, porque passaram-se ali algumas horas com aquela geringonça toda, mas acho que se acabou por fazer. Mas pronto, eram aquelas aventuras, onde nós nos metíamos sempre com a vontade de melhorar, sempre com a vontade de chamar as pessoas à rádio, e eu lembro-me que juntávamos ali centenas de pessoas a assistirem àquela cena, que era a dança da laranja, era o ovo na colher, era, sei lá... Ao fim e ao cabo, os jogos tradicionais, mas que as pessoas gostavam muito, não é? Era a corrida dos sacos, eram aquelas cenas assim engraçadas. Olha, Fernando Irra, estamos a conversar há 1h07. Não me digas. É verdade. Estamos a conversar há 1h07 e é sempre tão bom recordar estes momentos que nós passamos enquanto trabalhámos na Rádio Clube de Caldas. Diz-me uma coisa, ficou por fazer alguma coisa na rádio, da tua parte, Fernando? Fica sempre, Pedro. Por muito que nós façamos, há sempre a ideia de que poderíamos ter feito mais. Portanto, eu acho que sim, que ficou muita coisa por fazer na rádio, sim. Tenho essa noção. Olha, nós estamos mesmo a chegar ao final. E antes de mais quero agradecer-te pelo facto de disponibilizares também para fazeres parte dos meus amigos na rádio já há muitos anos, uma das pessoas também com que eu aprendi muito também, que na altura era um cachopo que andava lá na rádio, e só te tenho a agradecer, Fernando Irra. Deixa as palavras contigo. Não, Pedro, eu é que tenho a agradecer-te o teu convite. Foi um prazer enorme estar aqui a conversar contigo. Não temos grandes oportunidades de conversar, é verdade, mas foi muito bom. Muito obrigado pelo teu convite. Um abraço para todos aqueles que ao longo de muitos anos colaboraram comigo, estiveram comigo, e são muitos, conheci muita gente boa, de facto, e um abraço para todos eles, um abraço de melhoras para o João Figueiredo. Sei que ele esteve a atravessar um momento difícil na vida dele, desejo-lhe as melhoras, e quem sabe talvez a gente um dia destes se encontre por aí para beber um café, ok, Pedro?
Fica combinadíssimo. E olha, vou deixar mesmo para o final as despedidas nesta emissão. Obrigado uma vez mais, Fernando. E eu faço as despedidas com o tema que acabámos por ouvir há um bocadinho, o Fado das Caldas, aqui do CD A Diga do Fado, o CD e o programa que marcou grande parte da vida também do Fernando Irra. Ele foi exatamente o nosso convidado de hoje. Para a semana vamos ter mais um convidado. Eu vou revelar durante a semana. Agora, o Fado das Caldas, do CD A Diga do Fado. Alça justa, bem esticada, já manchada pelo frio, polainas afibladas, antigamente era assim. Mantas de cor nas boleias, para as touradas e para as ceias, de mil ordem guisalhada, à cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios. As pilecas eram rei, fidalgos iam com a gente, e pela ponte da tornada, ai por lá. Os meus amigos da rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Instantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos.